Primeira carta de Pedro, eu lerei a partir do versículo 3 até o versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Pedro 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Peço que permaneça com suas Bíblias abertas. Oremos ao Senhor. Santo Deus, bendito seja o teu nome somente. Bendito seja o Senhor pela sua palavra. Bendito seja o Senhor, porque através de homens nos deu a palavra eterna, a palavra que é a verdade eterna. Ó Deus, nós te pedimos que teu Santo Espírito neste momento, assim como inspirou estes homens do Senhor, incluindo o apóstolo Pedro, também esteja neste momento iluminando, Deus, nossas mentes, trazendo luz aos nossos corações, ó Pai. Tira qualquer surdez, tira qualquer cegueira e que contemplemos a majestade da glória do Senhor. Ó Pai, usa-nos, Deus, para a tua glória e usa a minha vida, apesar de mim, para que juntos sejamos edificados no Senhor, a imagem de Cristo Jesus. Nós oramos no nome dele. Amém. Meus irmãos, a palavra esperança é uma palavra bem comum em nossos dias. Provavelmente você escuta ela quase que diariamente, seja nos jornais, seja em uma conversa de esquina, no supermercado. Nós podemos ouvi-la em diferentes contextos e com uma certa frequência, né? A palavra esperança. Vivemos, é triste perceber que no mundo em que vivemos existem tantas fontes de esperança que são todas elas criadas por mãos humanas. E fontes de esperança, então, que não podem ir além da própria limitação natural do homem. Se foram homens que criaram esta esperança, é certo que essa esperança não vai além da nossa própria limitação natural. Esperanças, então, que não atravessam a barreira do tempo em direção à eternidade. E o texto de hoje é uma resposta à perdição que nos ronda neste mundo, sobre onde encontrar a verdadeira e segura esperança. Essa carta, a primeira carta de Pedro, ela foi escrita em um contexto, inclusive, onde o evangelho já recebia um tratamento hostil. Por isso, tendo já um olhar pastoral, o apóstolo Pedro escreveu essa carta com o propósito de encorajar os leitores a permanecerem firmes na fé em meio às provações e perseguições. E algo interessante, inclusive, que nós podemos ver antes dos versículos que lemos, é que no primeiro verso dessa carta, já percebemos a forma que o apóstolo Pedro identifica os seus leitores. Como é que ele os chama? Verso 2, verso 1, na verdade, aos eleitos que são forasteiros. Então, os leitores, os cristãos para quem Pedro escreveu, ele os chama de eleitos e forasteiros, já dando aqui uma identificação clara para estes crentes que poderiam estar em tratamento hostil, situações adversas, um lembrete de que eles eram eleitos pelo Senhor e pela sua graça, lembrando então a sua realidade eterna. Mas eram forasteiros, estavam neste mundo e poderiam viver as adversidades desse mundo. Essa identidade já é um lembrete importante do apóstolo Pedro. E então, após a saudação, nos versos 1 e 2,
nós vamos perceber então que Pedro, a partir do verso 3, vai abrir o corpo desta carta com uma doxologia. Que palavra é essa? Doxologia é uma palavra que, o significado dela seria expressão de adoração. Em outras palavras, doxologia é uma expressão de adoração. Então, o apóstolo Pedro, ele optou por iniciar o conteúdo da sua carta adorando o Senhor com palavras. E essa doxologia de abertura, então, como nós podemos perceber no texto, ela tem como foco, ela tem como motivo a obra salvífica de Deus para com o seu povo. Segundo, veja no verso 3, segundo a sua grande misericórdia. Ou seja, Pedro inicia falando: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E então nós poderíamos perguntar: por quê? E a continuação do versículo 3 até o versículo 5 é o motivo dessa adoração, dessa expressão de louvor. Mas antes, meus irmãos, de nós vermos o motivo que leva Pedro a louvar o Senhor, pensemos na importância desta frase inicial que ele coloca no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por vezes, nós podemos ler estas frases que se encontram em várias partes das Escrituras. Podemos ler essas frases que iniciam com louvado seja, ou bendito seja, ou glória seja dada. Nós passamos por elas com apenas o intuito de ver o que vem depois. A gente lê ela, mas a gente passa por ela só para ver o que está vindo depois. Qual é a próxima informação? Apenas, talvez, até para ter uma nova informação para você guardar em um debate teológico, poder usar ela para você ganhar a discussão. Se nós lermos assim, meus irmãos, com a intenção apenas de passar para a próxima parte, nós estaremos perdendo justamente o ponto da passagem. Se nós não louvarmos, se nós não exaltarmos o Senhor, estaremos perdendo o objetivo daquilo que o autor escreveu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de estar escrito no começo, isso vai ser a resposta final, que inclusive nós falaremos hoje, no final desta mensagem também, após ver o que Pedro chama, na verdade, coloca como expressão, como motivo de adoração, motivo de expressar louvor ao Senhor. Então, fica aqui um convite a nós de não passarmos depressa pelas palavras que, por vezes, podemos estar acostumados, porque estão escritas em mais de uma vez na Escritura, mas sim que elas sirvam de lembrete de que o foco é a glória e louvor do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Pedro escreve assim, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Por que ele não escreve apenas, talvez, bendito seja Deus, né? Seria mais curto, ia gastar menos tinta, ia ser mais fácil. Por que ele escreve bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Bendito seja o Senhor, inclusive, bendito seja Deus, era uma expressão de louvor comum desde o Antigo Testamento. Pedro e todos os judeus já estavam habituados. Mas nós podemos então nos lembrar de um momento na vida de Jesus que está escrito em João 5,18, que diz assim: Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, se referindo a Jesus. Porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Em outras palavras, o verdadeiro Deus do universo, o Deus a quem nós devemos adorar, é o Deus para quem o próprio Jesus diz: o Senhor é o meu Pai, e eu sou igual ao Senhor. De agora em diante, então, meus irmãos, todos que conhecem o Deus verdadeiro, o conhecem como Deus e Pai de Jesus Cristo. Então, esta forma que o apóstolo escreve está dizendo, em outras palavras, nós somos cristãos.
Nós somos cristãos, nós temos relacionamento com Deus somente por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, igual ao Pai em essência, não somente homem, mas o Deus que se fez homem. E é neste ponto, meus irmãos, que todas as outras religiões vão dizer: não, 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 este não é quem Deus é. Então, contrário ao islamismo, contrário ao hinduísmo, contrário ao budismo, nós dizemos: o Deus verdadeiro é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e não há outro. Deus esse que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. Nos regenerou. Meus irmãos, que palavra. Que verdade maravilhosa. Deus, movido por sua grande misericórdia, não por merecermos, não por algum mérito nosso, não por algum esforço nosso, como o Oliveira já orou, nossa pequenez é contrastante diante de quem o Senhor é. Nosso pecado, ele é impuro, muito impuro diante da santidade do Senhor. Então, não por merecermos, mas por sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Ele nos fez nova criatura, nos tornando filhos, filhos de Deus, seus próprios filhos. Vários textos nas Escrituras falam sobre esse novo nascimento e sobre a filiação que temos para com Deus por meio de Cristo. Um deles, que eu peço que os irmãos abram junto comigo, é João capítulo 1. Está em João 1, versículos 12 e 13. Em João 1, versos 12 e 13, está escrito assim: Mas a todos quantos o receberam, se referindo ao Senhor Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O texto é claro. Quem são os filhos de Deus? Os que creem no seu nome, os que creem no seu evangelho. E o texto continua: os quais não nasceram do sangue. Então, de onde vem esse novo nascimento? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De Deus, por sua grande misericórdia somente, meus irmãos. Do próprio Senhor. É por isso que nós devemos dizer: bendito seja o Senhor. Porque é somente pela sua rica e grandiosa misericórdia que nós obtemos vida. Toda a glória deve ser dada a Ele. Toda a glória. Enquanto nós estávamos condenados e mortos em nossos pecados, foi Ele que nos trouxe a vida. Por isso, meus irmãos, não a nós, mas ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja a glória. O apóstolo Pedro, então, ele vai afirmar que essa regeneração tem como fruto duas dádivas que estão conectadas. E é na continuação do texto que nós vamos perceber isso. As dádivas são uma viva esperança e uma herança eterna. Vendo então, primeiramente, uma viva esperança, nós percebemos, ainda no verso 3, que está escrito: nos regenerou para uma viva esperança. Temos então que o que acontece no novo nascimento de maneira prática é que nos é dada uma esperança especial. Nos é dada uma esperança diferente da esperança que nós vemos no mundo. Uma esperança que não é no homem, não é no dinheiro, não é em uma carreira terrena bem-sucedida, mas é uma esperança no Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E esta é a diferença entre uma viva esperança
e todas as outras vãs esperanças. A viva esperança, inclusive, ela nos dá um novo ar para respirar. Nessa terra, como forasteiros desta terra, um novo ar para respirar. Imagine só, pensando aqui na imagem da respiração. Imagine um prédio em chamas, em que várias pessoas estão presas dentro de uma sala deste prédio. Com o tempo, se elas permanecerem ali dentro, um gás tóxico presente na fumaça, chamado monóxido de carbono, ele vai começar a ser inalado por essas pessoas. Elas vão começar a respirar ele. Então, apesar dessas pessoas conseguirem respirar, elas terão falta de oxigênio. Por quê? Porque o monóxido de carbono, esse gás, quando inalado, ele impede que o sangue leve oxigênio aos órgãos. Então, embora elas estejam respirando, elas estão tendo cada vez mais falta de oxigênio. Quanto mais elas respiram, mais dessa fumaça vai sendo inalada, mais ela vai perdendo a vida, mais ela fica perto da morte. Agora imagine um outro cenário. Um vasto campo de grama verde. Imagine aí comigo. Um vasto campo de grama verde, com muitas árvores, árvores das mais variadas frutas, árvores como macieiras, laranjeiras, goiabeiras, temos também pinheiros, temos também ramas de uvas, ramas de melancia. Um rio com uma cachoeira cristalina. E o ar desse lugar? Você nunca respirou um ar tão puro. Respira aí que depois dessa fumaça deu até vontade de respirar. É esse ar, é o ar daquele que tem a viva esperança. E essa esperança que nós temos é como o ar, meus irmãos, porque é movidos por ela que nós nos movemos para fazer todas as coisas, da forma que nós devemos fazer. Quando uma viva esperança ela é cultivada no seu viver diário, você vive uma vida que diariamente é conformada à imagem de Cristo. Porque é na sua ressurreição que nós estamos firmados, como o texto diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Estávamos mortos. Mortos e condenados, mas agora estamos vivos. E por que estamos vivos e com uma viva esperança? Porque a morte foi derrotada. A morte foi derrotada na ressurreição de Cristo. Por isso somente há vida. Por isso somente há um ar que é puro para se viver nessa terra. Porque Ele lançou fora a morte do seu povo. Essa esperança, meus irmãos, como já ficou claro, não é uma incerteza ou qualquer pensamento ilusório de uma possibilidade. Não é isso. E sim uma expectativa confiante de bênção futura que está baseada em fatos. Baseada em fatos e promessas do Deus que não pode mentir. Em outras palavras, o fato de Cristo ter morrido, recebendo a ira de Deus e ressuscitado dentre os mortos, é o que nos assegura da vida eterna. Sendo por isso que Paulo, inclusive, vai falar lá em 1 Coríntios 15, 14, se Cristo não ressuscitou, de nada vale, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Porque estamos firmados na ressurreição de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo, que é um fato. O Senhor é fiel para cumprir as suas promessas, meus irmãos. Por isso, meditemos nelas ao lermos a sua palavra. Essa é a nossa segura esperança. E dando continuidade, esse novo nascimento em Cristo, como já foi falado, que é gerado pela misericórdia de Deus, Ele nos apropriou aos crentes uma viva esperança e também uma herança eterna. Hoje, terrenos e casas, atualmente, né, ainda são as primeiras coisas que se vem à mente quando se fala em herança, né?
No imaginário se pensa em dinheiro, sim, mas também terrenos, né, casas, fazendas. E no primeiro século não era diferente. No século da igreja primitiva, né? Riqueza e herança eram quase que sempre deixadas através de terras. Além disso, uma realidade que também estava presente no primeiro século é a que a maioria dos cristãos não tinha uma terra própria, ou o que dá para se chamar de uma herança. É muito provável até que aqueles que tinham o direito a alguma herança perdessem esse direito por causa do evangelho, por amor a Cristo. Inclusive, abrindo um parêntese, nós podemos pensar hoje, meus irmãos, nos nossos irmãos e irmãs que têm família islâmica ou de qualquer outra religião que persegue o Senhor Jesus Cristo, persegue o Evangelho, que hoje mesmo estão sendo expulsos das suas famílias, das suas casas e até mesmo maltratados de todas as formas, por causa da fé verdadeira que eles passaram a professar em Cristo. E por isso nós devemos orar. Orar e apoiar. Buscando, por exemplo, iniciativas sérias que já existem, que buscam abençoar e levar recursos à igreja perseguida. Buscam sustentar famílias missionárias que estão nesses contextos, para que cada vez mais o evangelho cresça e nesses lugares onde a perseguição está presente hoje, o Senhor Jesus também alcance vidas. Então oremos por aqueles que não vieram à fé e estão nesses lugares, e pelos nossos irmãos, a igreja perseguida, que se encontra nesses lugares. E a maneira descrita, então, retornando aqui ao contexto da igreja primitiva, nos faz compreender que essas circunstâncias de insegurança terrena poderiam sim resultar em sentimentos de desesperança. Pessoas sem esperança da própria terra, onde viver aqui nessa terra. E é por isso então que o apóstolo Pedro, ele mostra a esses cristãos, forasteiros quanto à sua residência aqui, que com esse novo nascimento em Cristo, também foi dada a eles uma nova família. Esse novo nascimento lhes concedeu também uma nova herança que é impossível de ser afetada pelas adversidades, pelas desventuras do tempo e circunstâncias adversas. Esta verdade é um lembrete a eles e também a nós. A maneira descrita por Pedro aqui é regenerados para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha, reservado nos céus para vocês. Um comentarista coloca muito bem que essa herança ela não pode ser tocada pela morte, não pode ser maculada pelo mal e deteriorada pelo tempo. Você percebe uma relação, inclusive, com essas três palavras. Ela não pode ser tocada pela morte, não pode ser maculada pelo mal, ou seja, tornada impura, nem deteriorada pelo tempo. Sendo composta, então, de imortalidade, uma herança que é imortal, uma herança que é pura e que é bela, cheia, então, de imortalidade, pureza e beleza. Essa herança está sendo guardada nos céus para nós. Aqueles somente que se arrependeram de seus pecados e creram em Cristo, sabendo que somente nele há essa viva esperança. O Senhor Jesus disse em Mateus 6, 19 e 20: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu. No céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Em outras palavras, Deus está guardando uma herança infinitamente mais valiosa que qualquer herança de qualquer homem e mulher mais ricos deste mundo podem ter. Esta herança
não pode ser quebrada, não pode ser suja, não pode ser pedida nem deteriorada. E ela está reservada para nós. É absolutamente segura. Esta é a ênfase do texto. Ela não pode ser perdida. A herança prometida aos eleitos do Senhor não é como os bens dessa terra. Inclusive, meus irmãos, se tem uma coisa que todo tempo nós precisamos fazer, é manutenção das coisas que temos. É goteira que aparece no telhado, é peça do carro que quebra, é chuveiro que queima a resistência, é menino que quebra a janela por desobediência. Todo tempo uma coisa está precisando ser ajeitada. Recorrentemente, nós somos lembrados, pelo menos alertados, de que este mundo e as coisas deste mundo são passageiras, são perecíveis. De manhã você está com seu carro, sua moto, seu ônibus, enfim. À noite, perda total, você não tem mais nada. E até o ônibus você perdeu o vale e aí agora não tem mais como andar de ônibus sem ter que ter aquele desconto. É assim. Mas a herança do Senhor é imperecível, incorruptível e inalterável, pois dura a eternidade. Meus irmãos, sintam a profundidade da doxologia que o apóstolo Pedro compartilha conosco. A nossa condição era de pecado e condenação eterna. E Deus, então, por sua grande misericórdia, não se esqueçam dessa palavra, é misericórdia dele. Ele nos faz nascer de novo. Ele nos salva, nos tornando então seus filhos. Ele poderia, meus irmãos, apenas nos livrar da condenação, apenas nos salvar, mas além de nos salvar, ele nos adota. Adota como seus filhos. E ele, então, não só nos salva, nos livra da condenação, como também nos adota como seus filhos, e como seus filhos, nos faz herdeiros. Nos promete uma herança. Meus irmãos, que profundidade. Por isso que o apóstolo Pedro disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não merecíamos ser salvos, fomos salvos. Não poderíamos ser chamados de filhos, somente criaturas e criaturas rebeldes. Ele nos torna seus filhos. E além de nos tornar seus filhos, nos dá uma herança eterna. Somos parte da sua família. Uma herança que está reservada aonde? Nos céus para vocês. Vocês que, nós vemos a continuação ali, vocês que são guardados pelo poder de Deus. Vejam só, nós vimos que a herança ela está reservada para os seus eleitos, ela está reservada nos céus, está guardada. Mas de que adiantaria a herança estar guardada se os herdeiros não desfrutassem dela? Então, é por isso que o apóstolo Pedro afirma que, assim como a herança está guardada, vocês, crentes no Evangelho, vocês, eleitos que são forasteiros nesta terra, também são guardados pelo poder de Deus. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Mediante a fé para a salvação. Mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. É por isso, meus irmãos, que a resposta natural do crente, ela pode ser resumida de uma única forma, com uma única nota musical. F mais A. Fá. Fé e arrependimento. Essa é a resposta do crente. Nós não respondemos às circunstâncias de hoje, que vivemos hoje, de maneira diferente do dia que cada um de nós veio a crer
no Evangelho de Cristo. Permanecemos na mesma maneira em direção ao Senhor, crescendo à luz e à imagem de Cristo, refletindo o varão perfeito. Mas a busca é a mesma. Fé sendo constantemente aquecida e arrependimento, em postura de arrependimento por aquilo que você vê, que precisa ser alinhado à sua fé. Por isso que o apóstolo Pedro escreve: guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. E é pelo poder de Deus, meus irmãos, somente pelo seu poder. E a resposta, melhor dizendo, e o reflexo disso é a fé na vida do crente. A fé na vida do crente. Nós reconhecemos o nosso pecado em arrependimento e respondemos com uma fé obediente. A resposta bíblica, a resposta que agrada o Senhor, ao nos depararmos com o nosso pecado ou ao sermos confrontados pelo nosso pecado, é agirmos com obediência, no temor do Senhor. Essa é a resposta do crente fiel. O fiel obedece ao que Cristo mandar, crer e observar. É o Senhor, pelo seu poder, que opera no meio do seu povo, enquanto o seu povo responde com fé e arrependimento. E isso, meus irmãos, é a doutrina bíblica da perseverança dos santos. Nós, os crentes, perseveraremos. O crente perseverará. Porque ele, como nos diz o texto, é guardado pelo poder de Deus. Porque ele é guardado pelo poder de Deus, ele perseverará com uma fé obediente, não vivendo então na prática impenitente do pecado, ou seja, na prática sem arrependimento, e sim no retorno ao Senhor. Em uma verdadeira conversão, né? Uma conversão diária. Logicamente, utilizo a mesma palavra, mas não me refiro ao período, ao momento em que o seu coração de pedra foi transformado em coração de carne. Mas me refiro ao sentido prático de conversão. Estava em um sentido, ao me deparar com ele, sentido incorreto, me arrependo e volto para o Senhor. Fé, uma conversão constante nesse sentido, né? Fé e arrependimento. E sobre esse texto, sobre essa verdade, Filipenses 1,6 nos diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês. Quem começou? Deus. Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Há de completá-la. Se nós somos guardados por Deus, sabemos então que Ele há de cumprir, Ele há de completá-la, porque Ele é fiel. Esta doutrina da perseverança dos santos, nós cremos nela não porque vemos em nós alguma capacidade, mas porque no Senhor e no seu poder e nas suas promessas sabemos que estamos seguros. Nossa resposta, mais uma vez, nota Fá, fé e arrependimento e segurança de que é Ele que nos guarda. A confissão de fé que nós usamos, a Confissão Batista de Londres de 1689, ela no seu capítulo 17, ela aborda sobre a perseverança dos santos. E um trecho desse capítulo nos diz assim: os que Deus aceitou no amado, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados por seu Espírito e receberam a fé preciosa, que é dos seus eleitos, esses não podem cair totalmente nem definitivamente do estado de graça. Antes, hão de perseverar até o fim e ser eternamente salvos. Tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.
os dons, a vocação, o chamado do Senhor, Deus não deixa para trás, meus irmãos. São irrevogáveis. Ele não muda. E ele continuamente gera e nutre neles a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que conduzem à imortalidade. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. Este resumo, muito belo, que nos lembra justamente sobre a grandeza do nosso Deus e sobre a sua misericórdia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Meus irmãos, nós cearemos logo mais. E nós cearemos na viva esperança de que em breve cearemos junto ao Senhor Jesus no lar celestial. E por isso nós dizemos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Santo Deus, bendito seja o Senhor somente. Pai, quão grande é a tua misericórdia, Senhor. Quão grande é a tua graça. Ó Deus, nos dá olhos espirituais para contemplá-la. Que não sejamos perdidos ou chamados por este mundo nas tentações dele que levam à morte, mas que permaneçamos fiéis ao Senhor, que com quão grande amor nos resgatou. Ó Senhor, santifica-nos na tua palavra. Santifica-nos, Deus, como teu povo. Que nós sejamos, ó Deus, como um farol que aponta para Cristo. Que nós sejamos, Deus, através do nosso viver, um meio de que aqueles que não te conhecem hoje venham ao conhecer e ter a viva esperança que nós temos por causa de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, o nosso Senhor e Salvador. Ó Pai, guarda-nos em Ti. E oramos no nome de Cristo. Amém e amém.